Manhãs, segunda edição. De volta, 4h37, bota o hino da macaca. Que jogo ontem do Moisés Lucarelli. A torcida da Ponte Preta saiu em êxtase do Moisés Lucarelli depois da vitória sobre o Vasco da Gama, né? Alguns torcedores saíram nervosos, né? Muita briga também, né? Obviamente. Mas ontem essa vitória, essa conquista dessa vitória maiúscula sobre o Vasco da Gama por 3-1. Infelizmente um fato negativo que foi a briga entre a torcida, mas talvez não tenha uma punição a Ponte não, porque o Santos teve o torcedor gol do Real Madrid na final da Supercopa da Europa. O Real Madrid faz 1-0, parece que foi o Vini Júnior que marcou o gol lá. Mas a Ponte Preta vai ser julgada com certeza, mas não deve pegar uma punição tão grande, porque o Santos que teve o jogador invadindo, tentando agredir, pegou 2 jogos só de suspensão para serem cumpridos na Copa do Brasil do ano que vem, então talvez a Ponte Preta pegue uma multa devido a tudo que aconteceu ontem. Mas grande jogo, Júlio Nascimento. Cabela, falando ainda sobre a confusão no jogo de ontem, né, até por conta dos desdobramentos que a briga entre torcedores da Ponte Preta e do Vasco podem gerar para a Ponte Preta, com a súmula da partida, o Anderson Daronco relatou o seguinte: informo que aos 9 minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada por 8 minutos devido à briga de torcidas dentro do estádio. Informo que não foi possível identificar qual torcida iniciou o confronto. A partida foi reiniciada após a liberação do policiamento. Foi assim que escreveu Anderson Daronco a confusão que durou 8 minutos durante o primeiro tempo da partida. Fora do estádio, a briga se estendeu, a confusão se estendeu, inclusive em confrontos com a Polícia Militar, e a Ponte hoje emitiu uma nota dizendo que ela tem o respaldo da polícia para apontar que a torcida do Vasco iniciou o tumulto. Claro que isso não é suficiente para a Ponte se livrar de uma punição caso ela seja denunciada, mas pode sim pesar no STJD. Inclusive, Cabela, tudo isso tá enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é deixar de tomar providências para reprimir desordem em praça de desporto, invasão do campo local da disputa do evento, lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento esportivo. Então, são 3 itens que estão relacionados a tudo que aconteceu ontem. E dependendo do entendimento dos jogadores, a Ponte poderia perder aí de 1 a 10 jogos de mando, além da multa que pode chegar até R$100 mil. Muita dúvida em relação a uma punição pré-derby. O derby será realizado em 10 dias e até como parâmetro usamos hoje a comparação, né, da situação do Santos, que está no STJD sendo julgado por conta da evasão do jogo contra o Corinthians. Aquele jogo na Vila foi no dia 13 de julho, o julgamento hoje 10 de agosto, quase um mês. Então é difícil apontar aqui qual o tempo exato de uma denúncia até o julgamento, mas isso geralmente ocorre em 2, 3 semanas. No feeling, Cabela, eu diria que esse julgamento seria depois do derby, mas isso não é informação, é apenas uma dedução. Fato é que essas cenas lamentáveis podem prejudicar muito a Ponte Preta na sequência da temporada. É verdade, podem mesmo. E aliás, por falar em Santos, saiu agora à tarde a punição para o Santos, 2 jogos de portão fechado, vai jogar na Copa do Brasil do ano que vem. Se for nas primeiras fases, se for na primeira, segunda fase de Copa do Brasil, o Santos vai pegar. Não vai ter punição praticamente, né? E uma multa. Agora, contra a Ponte Preta, pode ter uma penalização aí. A gente só espera que seja do mesmo nível que foi pro Santos, né, Carlão? Pro Santos foi uma punição peronomútil, né? Aquela coisa de mostrar que puniu. Só antes mandar um abraço para Simone, que trabalha comigo, Simone Ramos, para o Pedrão, torcedor do Atlético, para o Pietro também, todos atleticanos. A Simone é atleticana e gremista, está aí na expectativa de um jogaço hoje contra o Palmeiras. Eles ficaram contentes, que eu falei, nunca duvide do Galo. Olha só, olha só. Mas, Cabela, ontem, né, depois chegando em casa, já tranquilo, assistindo o troca de passes, né, aí o Sálvio entrou para falar, né? Salve Sport TV, o Salve né, do Sport TV, isso, é. E ele disse que, pro Felipe Diniz, nosso parceiro, ele disse que na súmula o Daronco colocou que não tinha identificado quem iniciou a briga, e isso é um ponto positivo, né, isso é um ponto positivo. E outro ponto positivo, né, em se tratando de Brasil, é que o Vasco está inserido no contexto, né, então Sim. A Ponte pode tirar proveito também da força que o Vasco da Gama tem. Agora, se levar... Ou não. Ou de repente, pela força do Vasco, a punição vem só pra Ponte.
Ah, mas aí seria... Agora a Polícia Militar, a Polícia Militar já declarou que ao início da briga, antes do jogo, inclusive, foi pela torcida do Vasco da Gama. Inclusive, o Guilherme Piranja, ele fez um levantamento hoje pela manhã, trouxe no CBN Campinas, dentro do estúdio CBN também, que a Polícia Militar declarou e acompanhava a torcida do Vasco da Gama, que chegou mais cedo em Campinas. Inclusive, estavam reunidos numa chácara aqui em Campinas, fazendo churrasco. Eu vi algumas imagens no Twitter. Meu Deus, vieram mais cedo para o estádio, quebraram todos os tapumes, derrubaram todos os tapumes que faziam ali a divisão na rua entre as torcidas, para que houvesse o confronto que realmente aconteceu depois. Agora, Cabelo, o que atrapalha muito esse negócio de torcida, e aí que eu acho que foi um erro de estratégia por parte da Polícia Militar, quem está envolvido no futebol sabe que hoje essas torcidas têm essas alianças. Então o cara fala, poxa, mas Ponte Preta e Vasco tem rivalidade? Não tem nenhuma rivalidade. Agora, entre as torcidas tem rivalidade. Por que existe essa rivalidade? Porque a maior torcida do Vasco é a Força Jovem, eles têm uma aliança com a Mancha Verde, que é do Palmeiras, que tem rivalidade com a Ponte, eles têm aliança com a Galoucura do Atlético Mineiro, a Ponte tem aliança com um braço da torcida do Flamengo. Então, essas alianças fazem com que essas rivalidades existam. Por exemplo, a torcida do Guarani tem aliança com a Young Flu. Ah, vai jogar Fluminense e Ponte Preta aqui. Nossa, mas não existe qualquer rivalidade, mas entre as torcidas tem. Então isso acaba atrapalhando. E a Polícia Militar, principalmente essa polícia ligada aos estádios, a polícia sabe, ou teria que saber. Então o jogo de ontem, se levarmos em conta as arquibancadas, era um jogo de alto risco, um jogo de muita rivalidade entre as torcidas. Então, faz uma separação, coloca um cordão lá, um cordão de policiais, que tudo isso seria inibido. E ontem nós vimos, né, o pau quebrando ali no portão, e a polícia sem contingente necessário para entrar na briga, porque tem cenas aí de 4 ou 5 policiais... Sem contingente necessário não, sem contingente dentro do estádio. Porque por que ficam ali 5, 6 policiais na beira do gramado só assistindo? Porque como que eles vão entrar naquele fuzuê que estava? Eles seriam massacrados. Sim. Então faltou, acho que por parte da Polícia Militar, que teria que ter esse planejamento, faltou uma estratégia melhor para cuidar da segurança desse jogo. Agora, em relação ao futebol da Ponte, está melhorando. E muito, Júlio. Cabelo, essa vitória da Ponte contra o Vasco é muito boa também para a sequência da Série B da Macaca. A equipe está mais distante da zona de rebaixamento e vem subindo na tabela, e o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o assunto. Olha, nós só vamos respirar, na minha visão, eu acho que o coeficiente a régua de rebaixamento, ela vai ficar ali entre 43 e 44 esse ano. Estão ganhando poucos times de baixo, hoje o CSA ganhou. Mas você pode ver, o Operário já perdeu, então a coisa vai estar enganchada. E esse número é importante para nós. Só que nós não queremos esse número na pressão. Nós queremos facilitar com que esse número seja alcançado. Né? Vamos colocar assim, hoje 29, daqui a pouco 14 pontos. É a nossa... Mas nós vamos jogo a jogo. Você entende? Então nós estamos vendo o campeonato com o nosso time mais equilibrado. Quer dizer, então eu espero uma composição no segundo turno mais equilibrada, com menos problemas. Nos últimos 11 jogos nós perdemos só um. Se nos próximos 11 a gente perder só um, nós vamos estar muito estabilizado antes, uns 4, 5 jogos antes, que é o que a gente pretende. Só lembrando, né, Cabelo, a Ponte Preta tem agora o Brusque pela frente antes do derby, e até o Hélio dos Anjos admitiu na entrevista coletiva que recomendou ao Fábio Sanches que tomasse o terceiro cartão amarelo porque ele estava pendurado, então ele não joga na sexta-feira e volta no derby. E um detalhe sobre súmula, o Anderson Daronco assinou o gol do Alisson para o Leonaldi. A CBF ela pode corrigir isso se a Ponte solicitar, mas por enquanto o gol do Alisson, oficialmente, nas estatísticas, tá indo pro Leonaldi, hein, Cabelo? Que situação, hein? Pois é, eu gritei gol do Fecinho, o segundo gol, e não foi o Fecinho, foi o Luca. No bololô lá, eu achei... Alex Teixeira, no do Vasco. também. Alex Teixeira não foi Alex Teixeira, foi o Raniel. Pô, foi uma beleza, não. Então o Daronco tá até desculpado, pô. Não, mas o jogo foi confuso, realmente, né? Louco. O único gol que realmente nós tivemos certeza foi do Fecinho, o terceiro gol lá. E olha que teve o desvio ainda, hein? Que coisa, hein, Carlão? Mas o torcedor da Ponte Preta pode estar animado com a Ponte a partir de agora, né? Eu acho que a gente até tinha uma certa desconfiança, o Carlão, mas depois do futebol apresentado contra o Operário, lá contra o CRB deu aquela oscilada,
mas eu acho que a Ponte foi lá realmente para empatar o jogo, porque se tivesse apertado tinha ganho o jogo lá do CRB. E agora com esse jogo contra o Vasco da Gama é para confirmar essa boa fase. Ontem jogou com autoridade, venceu bem, passou por problemas durante a partida, claro, ela não estava enfrentando um Zé Ninguém, ela estava enfrentando o Vasco da Gama, que possivelmente vai conquistar o acesso. Clube grande, né? Um clube muito tradicional. E ela enfrentou o Vasco de peito aberto, foi para cima. Essa intensidade que o Hélio dos Anjos disse que não negocia de jeito nenhum ficou comprovada ontem. A Ponte não parou de brigar. Tanto é que nos primeiros minutos, quando a Ponte deu aquela blitz, assustou os jogadores do Vasco, né? Porque, cara, quando você joga no Vasco, você vai enfrentar a Ponte Preta, com todo o respeito à Ponte, mas, poxa, você é o Vasco, né? Sim. Você acha que, pô, ninguém vai me atacar. Na Série B, só o Grêmio ou o Cruzeiro que eu vou sofrer. Contra a Ponte Preta, não. Posso até perder o jogo, mas eu vou ditar o ritmo da partida. E não foi o que aconteceu. Não, a Ponte afogou o Vasco. Tanto é que os gols que a Ponte toma, né, o gol que não valeu e aquela bola na trave, os lances mais agudos, tirando o gol do Vasco, mas foram lances de contragolpe, né? O que significa o contragolpe? Significa que você estava no campo de ataque e você perdeu a bola e sofreu o contragolpe. Então isso mostra que a Ponte encarou o Vasco com muita força, com muita autoridade. Ontem foi uma resposta importantíssima nesta campanha de recuperação que a Macaca está fazendo. Manda um abraço aqui pro Fábio Veloso, que está mandando mensagem para nós aqui. O João Carlos também mandando recado. Quem manda recado também é o Valmir, lá do Jardim São José. O pessoal vai mandando aqui o Fábio Romancini. Obrigado, gente. Muito obrigado, hein, pelas mensagens aqui. Tá apertado o tempo aqui hoje. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, que joga logo mais. CBN Esportes Campinas